Bom dia, bom dia. Começando mais um programa Tira Dúvidas nessa manhã abençoada de sexta-feira. Como eu sempre pergunto, e aí, como é que está o seu coração? Está com expectativa boa? Está com vontade de estar aqui conosco, de aprender mais e mais da Palavra de Deus? Então participe com a gente. Eu estou esperando a sua pergunta. Hoje mais cedo a Jaqueline já pediu algumas perguntas para os nossos ouvintes. A gente vai começar, inclusive, o nosso primeiro bloco com algumas perguntas aqui. Mas eu quero que você faça também através do nosso WhatsApp 999972005. E nos acompanhe também no nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. E aí, pastor, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel. Tudo bem? Com você também, né? Graças Eu espero e tenho certeza que também com cada um dos nossos ouvintes que estão em nossa companhia, tudo esteja muito bem, porque cada dia é feito por Deus para a nossa alegria. E a nossa alegria, ela provém de coisas perfeitas, planejadas por Deus. Deus é bom, Ele fez esse dia para que nele nos alegrássemos e nos regozijássemos. E nós estamos aqui para compartilhar a glória da palavra de Deus. Olha, onde está a glória de Deus, a sua vontade se manifesta. Se você está com a palavra de Deus, você não erra nas decisões. A gente costuma dizer sobre vontade específica, vontade geral, mas vontade específica e vontade geral, olha, você só tem que descobrir onde está a glória de Deus. Eu estava falando com a Raquel aqui antes, que em capítulo 40, versículo 36, a Bíblia diz que quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante. Puxa vida, a glória de Deus estava na nuvem. E eles não tinham dúvida de qual era a vontade de Deus para eles. A vontade de Deus estava onde estava a glória de Deus. Senhor, você me pergunta, né? Eu sei que tem muitas perguntas que nós vamos responder. E às vezes você me pergunta, pastor, a vontade de Deus está aqui ou está lá? Eu digo para você, a vontade de Deus está onde a sua glória se manifesta. Se tem algo que você tem que escolher, descubra. Veja se tem glória de Deus naquilo que você está escolhendo, naquilo que você está decidindo. E onde está a glória de Deus? Parte de uma base de harmonia em família, marido e mulher, pessoas que estão juntas. Se tem concordância, tem unanimidade, já é uma dica. Eu não estou dizendo que a unanimidade ela seja uma resposta absoluta. Mas a glória de Deus é uma resposta absoluta. Na nuvem de dia, na coluna de fogo à noite, a glória de Deus aparecia. E somente por meio dessa nuvem é que o povo se movia. Vamos fazer isso também. Vamos nos mover quando Deus se mover. Vamos olhar para onde Deus está olhando. Onde está a glória de Deus? Onde tem glória de Deus, ali tem a sua vontade. E a vontade é algo que simplesmente corresponde com a sua glória. Se tem glória de Deus, não tem necessidade de você perguntar, será que esse é o caminho? É claro que sim, é claro que é. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique conosco. Certamente na pergunta de muitos irmãos, você vai ser edificado pela resposta que eu vou procurar responder em linha com a palavra de Deus. Então, Raquel. Vamos lá, pastor. Vamos começar aqui com a pergunta do Maurício. Ele quer saber, assim, ele está indo para estamos no Velho Testamento aqui. Ele quer saber se até hoje os judeus sacrificam animais, como faziam no Velho Testamento. Isso acontece ainda? Não, isso aconteceu historicamente e na prática até o ano 70. Depois de Cristo, né? Depois de Cristo, exatamente, bem lembrado. Depois de Cristo. 3 anos e meio foi o cerco que o general Tito exerceu com seu exército poderoso, cercando Jerusalém, Israel, e depois houve a invasão. O povo permaneceu na insurgência, na rebeldia, em submissão ao Império Romano, e tudo foi destruído. Jesus havia dito isso. Ele caminhando com os discípulos dias antes da sua morte.
E eles mostrando a glória do templo de Salomão, que tinha sido reconstruído por Herodes. Fazendo isso, eles mostrando ali, Jesus fala: vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser demolido, derrubado. Isso aconteceu. E a partir dali, nunca mais Israel ofereceu nenhum tipo de sacrifício em nenhum lugar, porque eles só oferecem sacrifícios no que eles chamam do Monte Sagrado e no Templo Sagrado, que não foi reconstruído. Por que eles querem, e a pergunta aqui, sacrificar? É porque eles não creem no Messias, eles não creem na redenção pela cruz, não creem na morte redentiva do Cordeiro, que é Cristo, e eles estão na expectativa de reconstruírem o templo. E quando eles reconstruírem, isso se confirmará e se configurará como o sinal e o ato final da negação de Cristo, ok? E eles voltarão a sacrificar, mas atualmente não sacrificam, porque só sacrificam pelo templo, e o templo há quase 2000 anos está destruído. Ok, pastor, ainda falando sobre sacrifício, a Alana quer saber aqui qual que é o significado do sacrifício da tal novilha vermelha. Me parece até que já tem uma em Israel. Em 2018 eles dizem e falam que é um sinal profético, né? Vou dizer que porque renasceu depois de quase 2000 anos a primeira unidade dessa novilha vermelha, que tem um perfil de pedigree necessário para esse sacrifício. Esse sacrifício, ele aparece lá em Números capítulo 19, versículo 2. Eu posso ler com você só para a gente ter uma noção do que se trata essa pergunta, porque essa dúvida contínua, né? Eles dizem o seguinte: se de fato tem algo no panorama profético indicado por esse renascimento dessa raça de novilha? Eu acho que sim. Tudo indica. Eles estão dizendo apenas o seguinte: o templo pode ser reconstruído porque todas as paramentas para a liturgia do culto hebraico e dos sacrifícios já tem tudo estruturado para reacontecer nos termos que acontecia nos tempos antigos. Porque tudo tem uma especificação muito detalhada: os óleos, né, os incensos, os pães, os animais, tudo tem que ter uma triagem e tem que chegar a um nível de perfeição. E em Números 19, versículo 2, está escrito, essa é uma prescrição da lei do Senhor, que ele ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado julgo. Aí vai ser entregue a Eleazar, sacerdote, tomará o sangue, e aí tem, a seguir você pode ler depois, Números 19, uma liturgia muito específica. Mas ela era para um sacrifício específico, em um determinado dia. Tudo era muito detalhado, muito determinado. O renascimento dessa novilha, como eles a identificaram em 2018, eles dizem que é um sinal profético. Bom, eu quero acreditar que sim, mas assim, nem precisa de ter uma novilha vermelha para a gente saber que o Senhor, de fato, não demora, por tudo que a conjuntura geopolítica, a conjuntura do panorama profético, as coisas estão se alinhando diante de nós. Tem uma grande guerra iminente e o mundo está em crise. Mas não tema por isso, alegre-se, porque a sua esperança não está nesse mundo. Nós não somos daqui, somos embaixadores meramente, mas a nossa pátria é celestial. E antes que essas coisas aconteçam, o Senhor nos saca, nos sequestra, nos arrebata daqui. Amém? Amém. Esse é o melhor sequestro de todos. Eu quero estar entre esses aí, pastor. Eu também quero ser sequestrado Aleluia. pelo Senhor.
Ele já pagou o resgate, né? Ele já Antes pagou o de preço nos resgatar. do resgate. Bem lembrado. Amém, pastor. A Daiane aqui, ó, mudando completamente de assunto, uma pergunta interessante dela aqui, uma pergunta que eu acho que um pouco polêmica também. Vai despencar para uma polêmica, mas que o Senhor continue te dando graça, pastor. Amém. Olha só, diz aqui, ó, o que significa na prática a penalidade imposta à mulher, né? De que a partir da queda, o seu desejo seria para o seu marido e ele a dominaria? Como é que é esse negócio? O seu desejo será para o seu marido e ele te dominará? Então, de fato a vontade de Deus, porque Adão foi criado primeiro. E ele tinha uma primazia de reconhecimento, de autoridade e de honra sobre a mulher. Ele deveria governar sobre a mulher. A sua ausência de governo sobre ela trouxe a queda. Ah, mas foi Adão que pecou. Não, mas então vamos ver o que a Bíblia diz. É claro que é dito, a responsabilidade recai sobre o líder. Dentro da casa, dentro da minha casa, qualquer coisa que suceda no âmbito familiar, a responsabilidade recai sobre o líder. E quem pecou foi Eva, né? O senhor falou que foi Adão, mas o pecado vai recair sobre o líder. A responsabilidade, mas é dito que Adão pecou. Tá. Em Romanos 5,17 diz assim, que o primeiro... Então vamos ler de Romanos 5,17. Depois a gente caminha para a explicação. Quem pecou de fato foi Eva, viu? Mas o que a Bíblia diz? O próprio apóstolo Paulo, né? Diz assim, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, tá falando de Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quer dizer, é a ofensa praticada por Adão. Né? Também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo, eu acho aqui. Então, tá aqui, olha só. Versículo 11 do capítulo 2 de 1 Timóteo. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. E Paulo fala, olha, isso aqui não é uma imposição machista, legalista. Está falando de questão doutrinária. Na igreja e em casa, o marido exerce liderança. Mas a mulher não tem uma colocação de autoridade? É claro que tem. A mulher foi dada a ela a autoridade de cooperadora idônea. Sabe o que é cooperadora idônea? A altura. Então o homem sem a mulher não vai a lugar nenhum. Então dentro da igreja as mulheres são extremamente úteis para o propósito de Deus. Não existe aqui uma depreciação do valor da mulher frente ao homem. Mas apenas uma distribuição de responsabilidades, de papéis para você entender melhor. E Paulo fala, eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Quando é para assumir uma autoridade doutrinária, é como homem. E elas concordam. Ah, mas a mulher não pode nem opinar? É claro que sim. E elas opinam. Você acha que seria possível deter a opinião delas? Nunca. E a opinião delas é muito útil diante de Deus. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Essa é a ordenação divina. É uma questão de criação. E Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, isso não pode ser esquecido, Raquel. A mulher será abençoada, será preservada, quando ela cumpre a sua missão de ser mãe. Se ela, condicionando que, se ela permanecer em fé na graça, que Deus é que pode todas as coisas. E em amor e santificação com bom senso. Tudo isso aqui é Cristo em nós. É a esperança da glória. Agora, o seu desejo será para o seu marido. Sim, sim. Na verdade, é uma submissão não doentia, mas uma submissão saudável, de que o homem exerce governo e participa das decisões. A mulher não deve tomar decisões isoladas, tampouco o homem. Mas quando ele exerce governo,
A mulher, ela tem essa dependência. Mas não estou falando de uma dependência psicógena, doentia, não. 1 Pedro 3,14 diz: maridos, vivei a vida comum no lar com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher, que é a parte mais frágil, cujo desejo é para você. Você tem discernimento, você toma as decisões, se envolve com ela, porque você tem que ter consideração, tratando-a com a dignidade. Por quê? Sois herdeiros, sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Aqui pega todo homem machista e toda mulher feminista, porque Deus deu privilégios igualitários. A ordenação está aí. Primeiro o homem, depois a mulher. Mas a mulher, isso aqui não é um menosprezo da posição da mulher. Não, a vida veio pela mulher. A mulher é que tem o poder de gerar filho. Unicamente pela mulher Deus poderia vir, não pelo homem. Nenhum homem teve esse privilégio de gestar. Ela não gerou, mas ela fez a gestação completa do Filho de Deus, desse Deus poderoso que se diminuiu até o tamanho de um embrião microscópico. Em primeiro lugar, foi crescendo, parecendo uma criança, um bebê indefeso e muito frágil. E Deus colocou sob a responsabilidade de Maria, o próprio Deus ser gerado dela. Então, o homem não pode menosprezar, tratar com desprezo, com violência ou de qualquer maneira desumana a mulher. Porque Deus trata com severidade isso, ok? Então, assim, agora a questão do desejo é uma parceria. A mulher é normal, na psicologia já diz isso, e é um fato verdadeiro. A mulher tem necessidade de segurança, o homem de significância. Quando o homem dá segurança para a mulher exalta a significância dele, e os dois se completam em completa satisfação e alegria. Oh, glória. Aleluia. Tem mais perguntas sobre as mulheres aqui. Tem uma da Isaura. Ela quer saber qual é o papel das mulheres na Bíblia, já que a gente está falando de mulheres aqui, né? E ela pergunta, pastor, como reconciliar algumas passagens que parecem restringir o seu papel na sociedade atual? A gente vai falar mais sobre isso depois do nosso intervalo comercial. Aproveite esse tempo aí para interagir, para seguir o pastor Luiz com Z Rigonato na sua rede social aí, ter acesso a outras e outras respostas incríveis que vão te abençoar muito, tá? O nosso WhatsApp é o 999972005. Até daqui a pouco. De volta ao segundo bloco do programa Tira Dúvidas ao vivo, muita gente participando. Participe você também através do nosso WhatsApp 999972005. Está acontecendo também. Hoje é o André que está transmitindo aqui ao vivo para a gente no nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Você pode participar por lá também, deixar um recadinho, compartilhar com seus amigos, tá bom? Lembrando o Instagram do nosso querido mestre aqui, Luiz com Z Rigonato. Você pode mandar perguntas pelo direct dele também, né? Não dá tempo de responder muita coisa aqui, mas por lá tem um tempo maior. Não se esqueçam. Por favor. Então vamos lá, pastor, nessa mesma vibe aí das mulheres, a Isaura está perguntando, qual é o papel das mulheres na Bíblia? Como reconciliar algumas passagens que parecem restringir o seu papel na sociedade atual? Então, essa conciliação das passagens bíblicas diante da sociedade atual, a Bíblia é sempre atual. E quando a Bíblia dá uma orientação, é para o propósito do bem unicamente. A palavra de Deus, ela não restringe no sentido de diminuir o papel, de diminuir a missão. A mulher tem um papel fundamental no contexto da sociedade. Eu sei que em função de nações no mundo atual, né, que desprezam a mulher, que tratam a mulher como
um objeto de segunda qualidade, infelizmente. E aí os outros países, para se protegerem, chegam ao ponto de se levantar e achar que a Bíblia está errada. Não, a Bíblia não está errada. A questão da ordenação divina é uma questão perfeita. É um desempenho de papéis que está dentro do contexto da estrutura emocional, física e espiritual da mulher, e tanto para o homem também. Espiritual, emocional e física, ok? E dessa forma. Mas como que você concilia? Se fizermos aquilo que está escrito, tudo vai ser perfeito. Se você ler Provérbios capítulo 31, a mulher virtuosa, ela é de fato virtuosa. Ela desempenha um papel de muito trabalho e de muito, de muita relevância no contexto de provisão e prosperidade da família. Uma mulher que exerce o seu papel como esposa idônea, à altura, ela ajuda o marido no angariar da prosperidade. Nós chamamos isso de economia em escala. São dois que trabalham para o mesmo propósito. São duas rendas para um mesmo caixa. E a tendência é prosperar. Casais felizes prosperam mais novos. Quer dizer, um casal feliz é um casal onde há um respeito mútuo do marido para com a esposa e a esposa para com o marido. Cada um dentro do seu papel sem desrespeito. Conflitos existem, são inevitáveis. Mas a inteligência do casal em resolvê-los, numa reação boa diante deles, faz com que eles prosperem. E a palavra de Deus diz em Jeremias 32, 39, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Eu faço com vocês uma aliança eterna, segundo a qual nunca deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Essa afinidade e intimidade faz prosperar. Mas o que a Bíblia fala das mulheres? Quantas mais velhas? Olha, quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Não caluniadoras, né? Não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Sempre a Bíblia está apontando para a edificação da família. Essas jovens, as mais velhas, instruir as mais novas a serem boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Está falando da harmonia, né? Para que a palavra de Deus não seja difamada. A palavra de Deus tem instrução para tudo. E há uma conciliação perfeita, onde a Bíblia não distrata, não desrespeita, não ultraja a dignidade da mulher. Pelo contrário, a Bíblia só dá relevância à dignidade da mulher no contexto da família, da sociedade e da própria igreja. Ok? Ok, pastor. Vamos compartilhar agora uma preocupação de um pai aqui, o Isaac. Ele pergunta aqui, pastor, é certo permitir que o meu filho aprenda na escola aí sobre a teoria da evolução? Como é que eu posso ajudá-lo a não ficar confuso? Ele está com medo desse lance de teoria da evolução, não, o criacionismo, como é que lida com isso? É uma preocupação legítima, né, Raquel? Meus filhos já estão grandes, mas daqui a pouco vem os netos. Sim. O que eu faço? Olha, você acha que a única solução é uma escola confessional? Não, a solução... Não existe universidades confessionais no mundo inteiro. Ainda que exista nos Estados Unidos, no Brasil não tem. Como que você vai fazer quando ele for para a universidade? Então você tem que mostrar os dois lados da moeda para ele. Eu trabalhei no banco durante 18 anos e sempre tinha uma reciclagem, treinamento para identificação de notas falsas. Hoje em dia o dinheiro, o numerário está entrando no desuso, né? Mas ainda tem muito fluxo de moeda corrente, de notas. E o entendimento, assim, a percepção da nota falsa
com a verdadeira, a percepção da nota verdadeira contra a falsa ou frente à falsa, você só poderia perceber se você olhasse as duas e estudasse alguns pontos daquelas notas, ok? E muitos caixas, muitos bancários recebiam dinheiro falso e eles tinham que repor, pagar do próprio bolso, porque eles tinham um treinamento para o banco não ficar no prejuízo. Bom, e essas duas, a teoria da evolução especial e o criacionismo, que é o ensinado pela Bíblia. Ensina a Bíblia. Inculca, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Você vai ensinar, mas a Bíblia não fala nem de ensinar, você vai inculcar os seus filhos a verdade, falando com ele em casa, ao deitar-se, ao levantar-se e andando pelo caminho. Em toda e qualquer circunstância, ensina com veemência a Bíblia. Você, ensinando a Bíblia, fala também dos ensinos falsos. Se esse aí é um temor específico, aprenda você mesmo a teoria da evolução especial, para você mostrar os pontos mentirosos que são abundantes nessa teoria. Sabendo dessa maneira correta, o que é verdadeiro e o que é falso, ele por ele mesmo, no coração dele, ele vai refutar toda a mentira. Ele vai perceber que é uma idiotice muito bem articulada e perigosa, que pode seduzi-lo a esse engano. Mas ensinando a verdade vai prevalecer no coração dele. Ok, pastor, e para fechar o nosso programa aqui, não sei como é que vai ser o nosso tempo, mas tem uma pergunta aqui, é a do Rubens. E ele pergunta aqui, o que quer dizer, o que Jesus quis dizer quando falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai? Então, o que sai é do coração. O que a gente fala é muito sério. Jesus, ele falou com veemência sobre isso em Mateus capítulo 12, versículo 36, acho que é isso. Deixa eu ver, é isso. Isso. Digo-vos, olha o que Jesus disse sobre o que sai e o que entra. Sobre o que sai. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O que é uma palavra frívola, em primeiro lugar? É uma palavra fútil, pueril. Pueril vem de poeira mesmo. Uma palavra inútil, sabe? A poeira vem da terra, hein? Pueril vem da terra. Da poeira mesmo, do pó. Mesmo, do pó. Da sujeira. Desnecessária, banal, tudo isso inútil, desnecessária. Mas Jesus está falando que o homem vai dar conta no dia do juízo. Deus leva em conta tudo que você fala. Então, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Porque é claro que está falando da boca, do falar. E aqui está fazendo duas comparações. Você tem que entender o comer e o falar. É porque a questão no contexto era sobre comer certos tipos de comidas, certos tipos de bebidas. E Jesus falou assim, olha, o que entra não faz muito mal, não. No máximo vai dar uma diarreia, né? Mas cuidado, né? Pode matar também, se for venenoso, contaminado. Mas o que sai tem um peso eterno. Algumas coisas não se perdem. Primeiro que nós estamos falando, palavras não se perdem. Obras não se perdem. Orações não se perdem, vão para junto de Deus. E lágrimas choradas na presença de Deus, com clamor correto, vão para junto de Deus. Mas Jesus está falando, porque pelas suas palavras você será justificado, mas pelas suas palavras também você pode ser condenado. Então, essa questão, o que quer dizer então? O que contamina o homem não é o que entra nele, mas é o que sai. Por isso, o sábio profeta Salomão, vamos chamá-lo de profeta, ele fala em Provérbios 4, versículo 23, sobre
tudo que você vai guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as origens da vida. Então, muito cuidado. E como que você manifesta o seu coração? Você está ali brigando com o seu esposo, com a sua esposa. As palavras ofensivas, elas magoam e produzem marcas indeléveis, né, no coração, porque a alma é a substância mais sensível do universo. As ofensas, elas marcam profundamente. As feridas emocionais são muito mais difíceis de serem curadas do que as feridas físicas. Então, muito cuidado com o que sai da sua boca. Porque quem está ao seu redor, você tem que ser muito prudente no que você vai falar. Mesmo a honestidade, ela tem que ser prudente. Porque, apesar de ser honesto, não quer dizer que não exista honestidade tola. Tem muitas honestidades que são tolas. Tem muitas coisas que eu não preciso falar. Para que eu vou falar? No que isso vai edificar essa ou aquela pessoa? Não, marido e mulher tem que ser muito econômicos e desidratados naquilo que eles falam como honestidade para o outro. Fale só aquilo que vai agradar. Ah, pastor, mas eu tenho que ser honesto. Não. Honestidade e transparência absoluta só diante da árvore da vida. Nudez absoluta só diante da árvore da vida, diante de Cristo. Que Cristo saiba. E o próprio salmista Davi falou que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Olha só. Isso é muito prudente, necessário. E por isso Jesus falou, cuidado, o que contamina é o que procede do coração e sai pela boca. São as palavras frívolas. Uau, pastor. Amém. Maravilhosas as suas palavras. Amém. Né, são muito poderosas as nossas palavras. A gente não pode subestimar, né, o poder da palavra. Não podemos. Obrigada a você que ficou aqui com a gente, né, que está aqui. E tenho mais para você, a oração. O pastor vai ministrar sobre a sua vida, prepare o seu coração. Se você tiver condições de parar um pouquinho, tenho certeza que vai valer a pena. Vamos orar? Amém. E falando em palavras e no poder delas, as palavras proferidas pela oração diante do Pai, no nome de Jesus, e conduzidas pelo Espírito Santo, elas têm o poder de mudar a sua história inteira. E o que é feito diante de Deus tem o poder de mudar o destino eterno de uma pessoa. Eu vou orar com você agora e tenho certeza que, conforme a sua necessidade, as palavras vão transformar os seus caminhos. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente além Amém. do que falamos, pedimos ou pensamos. Mas quando nós nos sujeitamos pela oração ao Pai, você dá a Ele a liberdade de agir nessa dimensão do infinitamente além. Amém? Amém, amém. Creia e receba. Pai, em nome de Jesus, em concordância com a Raquel, em concordância com os técnicos que estão aqui, o Edinaldo Maurício, o André, Senhor, nós oramos em concordância com os nossos ouvintes. Nós oramos para que sejam abençoados aqueles que tanto carecem da bênção. Deus, cada dificuldade é uma oportunidade para o Senhor manifestar a sua glória. E qual seja a necessidade daqueles que oram comigo, a sua palavra, Senhor, vai ser liberada para que a necessidade deles seja suprida, Deus poderoso. E a palavra que sai aqui da minha boca para esse propósito, ela não volta vazia para o Senhor, sem antes cumprir o propósito para o qual ela é determinada, ela é liberada, ela é designada. Eu designo e libero palavras para cura, para aqueles que precisam de cura. Eu oro por aqueles que precisam de uma resposta financeira, Deus poderoso. Atende a necessidade daqueles que estão em aperto, aos desempregados, abra uma porta de trabalho. Deus poderoso, aos doentes, Deus, não são mais doentes, são curados no teu nome, porque na cruz do Calvário o Senhor carregou com as nossas enfermidades. A sua palavra fala, Senhor, de maneira poderosa, clara, em Isaías capítulo 53, versículo 4. Certamente
O Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Oh, bendito Deus da glória, todos nós, Pai, nós andávamos desgarrados, mas o Senhor veio sobre nós e nos manifestou a cura. O Senhor foi traspassado pelas nossas transgressões. As transgressões do erro financeiro, da avareza, ó Deus, da escravidão errada ao dinheiro. O Senhor levou sobre si essas transgressões. Quebra todo poder de miséria na vida dos irmãos. Prospera eles. O poder da enfermidade também foi quebrado. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E pelas suas pisaduras nós somos curados. Declaro aqui que casamentos são restaurados, que essa cidade, este estado, este país é abençoado pelo Senhor. Abençoa os que estão investidos de autoridade para governar. Coloca neles, Pai, o seu temor, que eles governem pelo controle do Senhor, Deus poderoso. O mundo jaz no maligno, mas nós o tomamos da mão do maligno agora, para Goiânia, para Goiás, para o Brasil, e colocamos nas tuas mãos, Senhor. Governa pela tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém.